Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 27 de março, sábado da quinta semana da Quaresma. O evangelho que nos é proposto continua sendo de João, capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Bom, amanhã nós celebraremos o Domingo de Ramos, fazendo a abertura da Semana Santa. Então o texto de hoje já é um texto preparatório. Já mostra que Jesus vai morrer para salvar a humanidade inteira. Os filhos de Deus dispersos. Quer dizer, não é somente o povo hebreu. Todos os filhos de Deus. A humanidade inteira é filha de Deus. Então, ele veio reunir todos os filhos de Deus dispersos, que serão reagrupados, reunidos, mediante o anúncio do Evangelho. Por isso que ele vai dizer: "Fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Todos os povos, não são alguns povos, todos os povos. Segundo aspecto que podemos destacar, ele se retira. Por quê? Porque tem medo de morrer? Não, porque não chegou a hora dele. Ele tinha que morrer na Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa representa a libertação do povo hebreu. Agora ele vai realizar uma nova libertação. A libertação do pecado, da morte. A vida vence a morte. A cruz vence o pecado. Por isso que ele tinha que ser ofertado na Páscoa. Por isso que se retira. Porque senão ele podia ir de peito aberto, já que ele assumiu a condição humana para cumprir a missão do Pai. E qual era a missão do Pai? Ele morrer pela humanidade. Ele dar a vida pela nação. Só que ele tinha que esperar o momento certo. Ele é o grande cordeiro que se imola no altar do Senhor. Ele é o cordeiro sem mancha, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, vai dizer João o Batista. Portanto, ele tinha que ser ofertado, porque ele é a oferta máxima que a humanidade inteira poderia fazer ao Pai. Ele morre na cruz. Ele se oferta no altar da cruz. Por isso que só poderia ser na Páscoa. E como eu falei, amanhã nós abrimos a Semana Santa, onde nós celebraremos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E refletiremos justamente sobre esta oferta que ele faz ao Pai, a oferta dele mesmo. Então nós iremos refletir sobre a sua entrada em Jerusalém, sobre os ensinamentos que ele deixa aos seus discípulos, sobre a sua entrega na cruz e sobre a sua ressurreição. Essa semana é a semana mais importante da nossa fé. Na verdade, é o centro da nossa fé. Porque aqui nós iremos refletir sobre todos esses acontecimentos que vão culminar na história da salvação da humanidade. É o cume da história da salvação. É o sacrifício de Cristo na cruz. Então, que vocês possam acompanhar todas as celebrações, a começar de amanhã. Às 9h30 nós temos a celebração do Domingo de Ramos.
Então você é convidado a participar conosco. E se nós não tivermos mais extensão do decreto de restrição do governo estadual, na quinta-feira nós voltaremos a ter a celebração com o povo, celebrando a quinta-feira do Lava-Pés. Na sexta teremos a celebração da Paixão e no sábado nós teremos a missa da ressurreição do Senhor, culminando na Páscoa, no domingo de Páscoa, quando nós também teremos a missa da ressurreição propriamente dita. Aqui nós retornamos na segunda-feira. Essa semana será uma semana um pouco mais curta, né? Nós temos reflexões na segunda, na terça e na quarta. Aí na quinta já abrimos o tríduo pascal e aí vocês nos acompanham nas celebrações. Um grande abraço, um bom final de semana, que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau.